Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 6, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas, ou dos gregos, gentios, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. O tema da mensagem essa noite é: o que se espera de um obreiro? Quantos obreiros nós temos aqui que estão de fato prontos para a grande seara do Senhor? Levante a mão e dê um glória a Deus. Você foi chamado para fazer a obra de Deus. Você foi salvo, não foi? Quem foi salvo pela graça? Foi salvo pela graça? Mas você não foi salvo apenas para ficar esperando o dia que Jesus vai voltar. Você foi salvo para realizar também a obra do Senhor. Aliás, essa é a melhor forma de esperar. Em vez de esperar o Senhor passivamente, de braços cruzados, nós somos convocados a esperar pelo Senhor de maneira ativa, colocando a mão no arado, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda. Então, quantos obreiros nós temos aqui na obra do Senhor? Aleluia. Então nós vamos nessa noite entender o que o Senhor espera de cada um dos obreiros que trabalham na grande seara do Senhor. O que o Senhor espera dos agricultores, o que o Senhor espera daqueles que vão colher, trabalhar na obra que é chamada a grande colheita. O que se espera de um obreiro? Nós acabamos de ler um texto que fala sobre a instituição dos primeiros diáconos na igreja. Eu tenho conversado com alguns irmãos sobre a necessidade de nós ordenarmos mais diáconos. Nós já temos alguns diáconos na igreja, mas nós precisamos de mais diáconos, de mais pessoas para estar servindo, auxiliando os pastores, ajudando na manutenção da igreja, ajudando na organização. Você sabe que a primeira igreja, que começou com os 12 apóstolos, ela começou de maneira bem informal, mas foi passando o tempo, o Senhor foi acrescentando almas, foi acrescentando vidas, e a necessidade de uma organização, ela começou a surgir. Porque conforme vai aumentando o número de pessoas, vai aumentando os conflitos, vai aparecendo os problemas, vão tendo desafios, e para enfrentarmos qualquer desafio e resolvermos qualquer conflito, nós precisamos nos organizar. Então, começou ali, através dos apóstolos, a necessidade dos primeiros diáconos. Foram escolhidos 7 homens, mas esses homens não foram escolhidos sem nenhum critério. Eles não foram escolhidos apenas pela aparência. Eles não foram escolhidos porque falavam bem ou porque tinham cara de crente. Eles foram escolhidos porque alguns critérios foram de fato observados, alguns critérios foram respeitados. Então, só para reforçar aquilo que nós acabamos de ler, qual era o problema que começou a surgir na igreja? A gente tem falado aqui há muito tempo que as ofertas que são arrecadadas na igreja, ela tem um objetivo que está na frente de todos os outros. Qual é esse objetivo? Quando nós arrecadamos as ofertas? Quem sabe pode falar. Não entendi?
ajudar os pobres, ajudar os necessitados. E às vezes, os próprios irmãos que congregam conosco podem estar passando necessidade. Às vezes a gente olha para todo mundo do nosso lado e fala assim: está todo mundo bem, aparentemente, todo mundo bem alimentado, bem vestido, mas às vezes a gente não sabe. Às vezes o irmão está passando necessidade. E o objetivo número 1 da igreja, ao arrecadar ofertas, não é construir prédio, não é comprar carroça, cavalo, carro nos nossos tempos, né? Na nossa geração. Não é enfeitar a igreja, não é pagar salário de pastor. O objetivo número 1 das ofertas, e isso nós temos respaldo em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos a oferta. Quando a oferta é mencionada, normalmente era para suprir necessidades. No tempo da lei, na antiga aliança, os próprios sacerdotes, os levitas, eles recebiam, porque de fato, se não recebessem, eles iam morrer de fome. Eles não tinham terra para plantar e nem colher, de modo que eles também eram necessitados. Eles precisavam do sustento. E por isso Deus ordenou na antiga aliança que os dízimos deveriam ser oferecidos, como uma forma de manter o ministério sacerdotal, manter aqueles que viviam da obra do Senhor e não tinham condições de se alimentar, não tinham condições de se sustentar. Além dos levitas, os sacerdotes, nós vemos também as viúvas, os órfãos e os estrangeiros que também recebiam o dízimo daqueles que tinham condições de plantar e colher. E aí eles pegavam 10% da colheita, eles não estavam dando prata, não estavam dando ouro, não tinha denário ou dracma. Existia sim uma forma de moeda na antiga lei, prata e ouro, ou até mesmo algum outro bem material. Nos tempos de Jesus nós vemos o denário, a dracma, mas nunca o dízimo foi dinheiro, sempre foi alimento, porque ele tinha apenas o objetivo de alimentar os necessitados que estavam na igreja: levitas, órfãos, estrangeiros e viúvas. Então, quando a igreja se estabelece, quando a igreja é organizada, esse objetivo, ele continua a todo vapor, ele continua algo que antecedia a igreja, que era assistir, dar assistência aos pobres e necessitados. Esse costume que já vinha do judaísmo, ele se manteve e foi aperfeiçoado através da igreja cristã, através da igreja que seguia a Jesus, o supremo pastor. Jesus é o edificador da igreja, foi ele que instituiu a igreja, e ele, obviamente, ele ensinou os seus discípulos sobre a necessidade de você estar ajudando o próximo. Então, o alimento que era arrecadado na igreja começou a ser distribuído entre os irmãos necessitados. Só que a igreja que começou primeiramente com judeus, ela começou a pregar o evangelho aos não-judeus. E os não-judeus começaram a entrar na igreja, foram inseridos no corpo de Cristo. Só que os judeus, até porque sabiam que eram os filhos da promessa, os filhos legítimos, eles começaram a achar que eles tinham um privilégio, que eles eram melhores e mais importantes que os não-judeus. E aí o que estava acontecendo? A cesta básica estava sendo feita dentro da igreja, e aí apenas as mulheres dos judeus estavam recebendo. Aí as necessitadas dos helenitas, gregos ou gentios, né, os não-judeus, começaram a reclamar. Falaram: por que a gente não tem direito a receber? Nós também somos necessitados. Por que a gente não pode receber do alimento? E foram levar isso para o apóstolo Pedro e os demais apóstolos. Foram levar isso para os líderes da igreja. E qual foi a resposta do apóstolo Pedro? Olha, não é certo a gente ficar deixando o nosso ministério, que é a palavra, a oração, para ficar cuidando também de questões administrativas.
Nós temos que focar de fato na oração e na palavra. Então, volta e meia, eu e o pastor Rafael, a gente ajuda. Eu lembro até que quando foi feita a reforma desse salão, a gente subiu em andaime, ajudou a passar fio, já ajudamos a limpar a igreja. Aliás, desde pequeno, já lavei cadeira de igreja, sabe? Já ajudei a lavar banheiro. A gente faz de tudo, o que tiver ao nosso alcance a gente faz. Só que, amados irmãos, nós temos um chamado específico que é pregar a palavra. Nós, como pastores, precisamos zelar pelas ovelhas, pelo rebanho do Senhor, através da pregação da palavra e através da oração. Se nós ficarmos também tentando usar o tempo que nós temos, que já temos o tempo também com o nosso trabalho, trabalhamos fora da igreja, temos também que dar assistência à nossa família, tenho esposa e filhos. E aí, preciso me dedicar à oração e ao ensino da palavra, ao estudo da palavra. Não posso ficar também resolvendo todo tipo de problema que aparece na igreja. E é isso que o Senhor orientou os apóstolos. E os apóstolos, então, falaram, nós precisamos escolher 7 homens, para começar, só para começar. 7 homens para estar ajudando a servir as mesas, ajudando a servir o alimento aos necessitados. Nós precisamos colocar 7 homens para resolver esses conflitos que estão aparecendo na igreja. Então, esses homens, posteriormente, foram chamados de diáconos. Então, o versículo 2 de Atos 6 diz que eles convocaram a comunidade dos discípulos e diz, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus a fim de servir as mesas. Então, não é certo a gente abandonar o estudo da palavra para ficar também indo atrás dos irmãos, vendo quem está recebendo cesta, quem não está recebendo. E já fiz isso muitas vezes e não é proibido fazer. Agora, eu não posso focar nisso. Essa não deve ser a minha prioridade. Essa não deve ser a minha responsabilidade. Essa responsabilidade, biblicamente falando, tem que ser dos diáconos. Então, os irmãos entendem a necessidade de uma igreja ter diáconos que vão servir e ajudar a servir o alimento para aqueles que necessitam. Vocês concordam? É o que está na palavra, né? Tem como a gente ir além daquilo que está na palavra. Mas é interessante que no versículo 3, ele coloca alguns critérios. Eles colocam algo que de fato é uma necessidade e é o que se espera daqueles que vão trabalhar na obra do Senhor. Então ele diz, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Então, aqui já tem 3 critérios, boa reputação, cheio do Espírito e cheio de sabedoria. Pode ser qualquer pessoa que trabalha na igreja? Não, tem que ter boa reputação, tem que ser cheio do Espírito e tem que ter a sabedoria que vem do alto. Tiago diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que dá livremente. Peça a sabedoria do alto. Mas sem essa sabedoria, sem estar cheio do Espírito e sem ter uma boa reputação, a pessoa não pode trabalhar na obra do Senhor. E aí, esse parecer, esse critério agradou a todos. E aí eles começaram a eleger, então, os 7. Então, nós em breve vamos fazer aqui um curso para os diáconos. Tem alguns irmãos que já são candidatos, né? Nós temos observado há um bom tempo, mas que vão passar pelo curso e obviamente vão ser experimentados também. Porque nós vamos ver no decorrer dessa pregação que esse é um dos critérios. Então, eu vou falar aqui sobre os requisitos do diácono, mas eu queria que você entendesse, em primeiro lugar, a definição do que é diácono. O diácono, no original, é aquele que serve. O diácono, no original, é aquele que serve. Quantos servos do Senhor nós temos aqui essa noite? Amém? Então, o diácono não é um ser especial. Na verdade, é um cristão que vai servir um pouco mais, mas toda a igreja é convocada a servir. Nós fomos chamados para servir. Tem a igreja de um amigo meu que chama Assembleia de Deus, Ministérios Chamados para Servir. Eles colocaram esse ministério, esse nome desse ministério, exatamente porque isso é um princípio bíblico.
O próprio Jesus, sendo Senhor e Mestre, não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para servir e entregar a própria vida. O serviço máximo que alguém pode fazer é entregar a própria vida para resgatar outras pessoas. Então Jesus serviu de todas as formas, inclusive com a própria vida. Se Jesus, sendo Senhor e Mestre, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, nós não podemos achar que seremos diferentes do nosso Mestre, que teremos algum privilégio. Não, nós também fomos chamados para servir, mas os diáconos são aqueles que oficialmente estão servindo um pouco mais dentro da igreja. Então, o requisito, o critério é para os diáconos, mas serve para qualquer pessoa que quer trabalhar na igreja, e serve para qualquer cristão, porque mesmo um cristão que fala assim: eu não sei qual é o meu chamado, eu acho que eu não fui chamado para fazer nada na igreja. Primeiro que você está errado, todo mundo foi chamado para fazer alguma coisa. Às vezes você só não descobriu ainda, mas todo mundo foi chamado para fazer alguma coisa. Todo mundo tem um potencial, tem um dom, um talento que precisa ser aproveitado dentro da obra de Deus. Então nós vamos falar aqui o que se espera de um obreiro, não apenas o que se espera de um diácono. O diácono ele tem que entender isso mais do que qualquer pessoa, o pastor mais ainda. Mas qualquer cristão, qualquer pessoa que diga pertencer à igreja do Senhor Jesus, precisa entender a responsabilidade que recebeu de ser um obreiro na obra do Senhor, de ser um ceifeiro na grande seara do Senhor. A seara do Senhor é grande? Tem muita colheita para fazer? Tem muito trabalho? Os campos estão verdes? Mas precisa de pessoas que digam: eis-me aqui, Senhor, para que pegue então todo o potencial, todo o dom que Deus deu e comece a colher na grande seara do Senhor. Então eu coloquei alguns requisitos, que é o que nós colocamos no curso de diáconos, e para vocês que estão se preparando para ser diácono já é uma prévia, e para os irmãos que pode ser que lá na frente, de repente Deus te chamou para ser diácono, ou de repente você foi chamado para servir na cozinha, ou de repente você foi chamado para servir na recepção, recebendo, dando as boas-vindas aos irmãos que chegam. Talvez você foi chamado para dar estudo como professor na escola para as crianças e adolescentes. Não sei, meu irmão, para que você foi chamado. Alguns eu sei, outros eu não sei. Mas você precisa cumprir esses requisitos. Primeiro, temor do Senhor. Segundo, boa reputação. Terceiro, não pode ser uma pessoa neófita, ou seja, uma pessoa nova convertida, nova na fé. Quarto, precisa ter amor pelos perdidos. Quinto, precisa ter compromisso. O primeiro, então, é o temor do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmo 128, verso 1. Salmo 128, verso 1. Que diz aí: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz é o ser humano que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Temer ao Senhor, meu irmão, não é ter medo do Senhor. Temer ao Senhor é aquele profundo respeito, profunda reverência, profunda consideração. Às vezes, por saber quem o Senhor é, nós tememos e trememos diante dele. E isso não é algo anormal. A gente sabe que o perfeito amor lança fora todo medo, mas nós precisamos ter aquele medo no sentido de respeito, de entender. Nós não estamos lidando com qualquer ser, nós estamos lidando com o Criador do universo, com o Autor da vida, aquele que tem o poder da vida e da morte, aquele que pode nos levar para o céu ou nos condenar ao inferno. Então precisamos estar diante dele com temor e tremor. Bem-aventurado é o que teme ao Senhor. Salmo 111, verso 10.
é algo que também é mencionado em Provérbios. Salmo 111, verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam o seu louvor. Todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Então, sabedoria era um dos requisitos, não é isso? Para ser um diácono, para ser aquele que serve, para ser um obreiro na casa do Senhor, para ser um ceifeiro na grande seara do Senhor. Sabedoria, não é isso? Tem que ser cheio do Espírito, cheio de sabedoria e boa reputação. Só que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sem temer a Deus, não há sabedoria. A gente só vai encontrar o caminho da sabedoria quando entendermos que precisamos temer ao Senhor. Precisamos considerar, respeitar, reverenciar o Senhor acima de qualquer outro ser, acima de qualquer coisa. Deus precisa ser adorado acima de qualquer um. Aleluia. Deus é único, não é isso que diz a palavra do Senhor, o mandamento? Adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele servirá. Quem teme ao Senhor está no caminho da sabedoria, e sabedoria é um dos requisitos, é o que se espera de alguém que vai trabalhar na grande seara do Senhor, é o que se espera de alguém que vai trabalhar na obra do Senhor. Revelam prudência quem pratica o temor do Senhor. Segundo, o que se espera de um obreiro? O que se espera de um diácono, pastor ou qualquer um que trabalhe dentro da igreja, trabalhe na obra do Senhor? Reputação. Atos 6, verso 3. Nós lemos esse texto, mas nós vamos esmiuçar. Diz assim: escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para que os encarregarmos desse serviço. Qual serviço? De servir alimento, tanto às mulheres dos judeus como às mulheres dos gentios. Na NVT diz assim, escolham 7 homens respeitados. Então, ele troca a palavra boa reputação, a tradução NVT, ela troca a palavra boa reputação por homens que são respeitados, homens de respeito, que também sejam cheios do Espírito e de sabedoria. Amado irmão, infelizmente, o nome do Senhor tem sido difamado em Sales, no Brasil e no mundo, porque muitos que se consideram seguidores de Jesus não têm caráter, não têm boa reputação perante os de fora. Eu sempre tenho falado isso para muitas pessoas. Nós estamos sendo observados. Você se converteu, você passou a seguir a Jesus, e você anunciou publicamente a sua fé, porque até porque isso é um requisito, né? Confessar publicamente que você crê em Jesus. Você confessou publicamente que você crê em Jesus? Você não é um agente secreto que está escondido ali, tem vergonha e medo de falar que é cristão? Você não é assim? Então você confessou. As pessoas vão começar a te observar. Vão começar a reparar cada detalhe, cada passo que você der, cada palavra que sair da sua boca, cada lugar que você frequentar. Meu irmão, cada atitude que você tomar está sendo observada pelo mundo. Está sendo observado também no mundo espiritual. Cada atitude nossa está sendo monitorada. Meu irmão, eu sei que aqui só tem crente de verdade não assiste Big Brother, e quem crê diga amém. Glória a Deus. Mas a gente sabe pela propaganda que o Big Brother é uma casa cheia de câmeras, não é isso? E que tem gente que paga para observar seres humanos dentro de uma casa. Se tem uma coisa que o ser humano gosta é de observar a vida alheia. E aí você pode ficar revoltado, aí você pode começar a pular, espernear. Ai meu Deus, por que cada um não cuida da sua vida? Meu irmão, bem-vindo ao mundo, o mundo é assim.
E a própria palavra de Deus diz que nós precisamos zelar e ter uma boa reputação. Se nós queremos ser obreiros na seara do Senhor, precisamos entender: estamos sendo observados, estamos sendo monitorados e precisamos dar bom testemunho. Precisamos ser pessoas de respeito. As pessoas precisam nos olhar com respeito. Mas para isso, você precisa se dar ao respeito. Para isso, você precisa tomar cuidado com o que você fala, aonde você pisa, com as suas atitudes, ou às vezes com a falta de atitude. Porque imagina que você está vendo um necessitado na rua, e de repente você passa, e como naquela parábola do bom samaritano, passou um sacerdote, passou um levita, eles fingiram que nem viram. E às vezes você ignorou um necessitado, e tem alguém observando você. O próprio necessitado é o primeiro a te observar. Ele diz que é cristão? Ele diz que segue a Jesus, aquele que ensinou a amar o próximo e amar até os inimigos, aquele que ensinou que o amor não pode ser fingido, ele tem que ser demonstrado por meio de atitude. As pessoas estão nos observando. Então, amado irmão, se nós carregamos o nome de Jesus, se nós dizemos que somos discípulos daquele que salvou o mundo, daquele que amou de maneira incondicional, entregando a sua própria vida para morrer no lugar de toda a humanidade, para que todo aquele que crer receba a vida eterna. Então nós estamos dizendo que não somos apenas alunos de um professor, mas somos discípulos, porque o aluno é aquele que aprende uma teoria, independente se o professor segue aquilo ou não, independente se o professor pratica aquela teoria. O aluno aprende uma teoria e ele se dá por satisfeito entender um conceito, mesmo que nunca vá aplicar na sua vida. Agora, discípulo vai muito mais, é muito mais do que um aluno. É alguém que está imitando o modo de viver do seu mestre. Jesus andou neste mundo, e como que era a reputação de Jesus? Jesus fazia o mal ou fazia o bem? Jesus devia alguma coisa para alguém? Aliás, até um imposto que Pedro achou injusto, já na época dele, já tinha irmãos que achavam injusto pagar tanto imposto. E quem acha que é injusto pagar tanto imposto, diga amém. Quem acha que está pagando muito imposto, dá um glória a Deus. Glória a Deus mesmo, glória a Deus mesmo. Então, amado irmão, Pedro ficou revoltado certa vez, porque tinha que pagar um imposto. E aí Jesus falou assim: vai lá pescar, dentro da boca do peixe que você pescar vai ter o meu imposto e o seu imposto. O próprio Jesus ensinou o seu discípulo e ensina a todos nós que nós devemos honrar os nossos compromissos, devemos ser cidadãos do céu, sim, mas também cidadãos no lugar aonde nós estamos inseridos. Por mais que o Brasil não é a nossa pátria definitiva, nós estamos aqui como embaixadores de Cristo, embaixadores do reino de Deus. E como embaixadores do reino de Deus, precisamos honrar o rei, precisamos pagar os nossos impostos, não devemos dever nada para ninguém. Romanos 13:8 diz: não devam nada a ninguém a não ser o amor. Não devam nada a ninguém a não ser o amor. E tem muito cristão, meu irmão, que está afastando pessoas da igreja, sabe por quê? Porque está endividado, porque está devendo para Deus e o mundo, porque deve na padaria, deve no mercado, deve na farmácia. Meu irmão, e as pessoas estão nos observando. Nós precisamos levar a sério vida cristã. Não é só ir na igreja, cantar louvores, ir na igreja, ouvir uma pregação, ou participar de uma oração. Ser cristão, meu irmão, é pagar as suas contas em dia. Ser cristão, meu irmão, é você, por meio do seu bom testemunho, honrar todos os seus compromissos. Jesus nunca exigiu nada que ele mesmo não estava fazendo. Ele, como ser humano, ele cumpriu todas as obrigações como cidadão no lugar onde ele foi inserido. E nós que estamos aqui em Sales, nós que estamos aqui no Brasil, precisamos cumprir com as nossas obrigações de cidadãos brasileiros. Precisamos pagar os nossos impostos. Sonegar imposto é crime. Jeitinho brasileiro é pecado, meu irmão.
Não é porque todo mundo faz, mas nós não somos todo mundo. Eu sempre falo isso aqui, né? Aquele conselho de mães, tem um conselho que eu aprendi com mãe e levo para a minha vida inteira, é esse: você não é todo mundo. E a Bíblia diz que nós não somos deste mundo, não devemos nos conformar com este mundo. O mundo inteiro vive na desonestidade, e eles chamam a desonestidade de jeitinho brasileiro, para minimizar um pecado. Meu irmão, desonestidade, além de ser crime, é pecado. Tudo bem? Então, meu irmão, nós precisamos ter boa reputação, precisamos ter caráter, precisamos falar a verdade, precisamos pagar as nossas contas em dia, precisamos ajudar os necessitados, precisamos, meu irmão, zelar pelo bom testemunho, aonde quer que estejamos. Então, para estar na obra do Senhor, o que se espera de um obreiro? Que ele tenha boa reputação. Foi isso que Deus colocou como critério lá em Atos. Tem que ser pessoa respeitada, tem que ter boa reputação. Se tiver fama de caloteiro, não serve. Se tiver fama de pessoas que muitas vezes carrega ódio, rancor, não ajuda ninguém, não serve para a obra de Deus. Terceiro, nesse segundo aí a gente poderia ficar até amanhã falando, mas vamos para o terceiro. Não pode ser neófito. Aqui é um critério que Deus coloca então, através do apóstolo Paulo, para o bispo, para o pastor, alguém que lidera a igreja. Mas nós podemos de fato aplicar para qualquer pessoa que queira trabalhar na obra do Senhor. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6 diz assim. 1 Timóteo 3, 6. Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto aos diáconos, então, você percebe? Ele fala, do mesmo modo, a mesma regra, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinado ao vinho, não ganancioso, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Amém? Candidatos a diáconos, ou candidatos a qualquer obra, qualquer ministério na igreja, precisam ser experimentados. Não pode ser beberrão. Amém? Aqui nós não proibimos bebida alcoólica, a gente não diz que é pecado, mas nós recomendamos você se afastar. Se puder, melhor se afastar. E de preferência, meu irmão, tome cuidado. O quanto você bebe, aonde você bebe. Por quê? Você pode muitas vezes atrapalhar, acabar com uma igreja por meio de uma falta de cuidado, uma falta de vigilância. Então, não pode ser alguém dominado pelo vinho. Não pode ser alguém que se embriaga. Não pode. Se uma pessoa faz isso, não serve. Não pode ser uma pessoa que não tem palavra, que mente. Não pode ser ganancioso, ou seja, que vive pensando em dinheiro e quer acumular riqueza. Não pode. Precisa ser alguém que quer sempre repartir. Tem que ser alguém que conserva o mistério da fé com a consciência limpa. E tem que ser pessoas, primeiramente, experimentadas, testadas, para ver se realmente vai aguentar o tranco. Aí sim, podem servir como diáconos. Tudo certo até aqui? Não pode ser alguém novo na fé, tem que ser uma pessoa que já tem um tempo, já tem uma caminhada com Deus, já passou por apuros, já passou por pecado, já venceu, já caiu, se levantou. Tem que ser pessoas que já foram experimentadas. Quarto, precisa ter amor aos perdidos. Lá na parábola do bom samaritano, Lucas 10, verso 30 ao 37, nós não vamos ler por causa que o tempo já avançou, mas Jesus mostra claramente que existia um homem que nem fazia parte da igreja da época. A igreja da época era apenas os judeus. E os judeus não gostavam dos samaritanos. Aí Jesus conta uma parábola onde um homem foi assaltado, espancado e jogado no meio do caminho.
Passou um pastor da época, um sacerdote do judaísmo, e ignorou. Passou um levita, aquele que servia no tabernáculo, no templo, pode ser tanto músico, artesão, qualquer obreiro. Normalmente lá no judaísmo tinha que ser da tribo de Levi, por isso chamava levita. Passou pelo homem caído no chão, fingiu que nem viu. No mínimo é aquele que falou assim: eu estou atrasado para o culto, estou indo fazer a obra do Senhor, esquecendo que a obra do Senhor é muito mais do que ir na igreja cantar louvor, mas é principalmente ajudar os necessitados. Porque Jesus disse: naquele dia, quando eu voltar, eu vou dizer para muitos: eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive sede e você não me deu de beber. E as pessoas vão falar: quando, Senhor? Todos os cultos eu estava presente. Como assim, Senhor? Eu cantei louvores. Quando você deixou de alimentar, quando você deixou de visitar, foi a mim que você fez, foi a mim que você rejeitou. Então, amado irmão, nós precisamos levar a sério. Aí chega um bom samaritano, que ele trata das feridas, ele enfaixa, ele leva para uma enfermaria, paga os cuidados médicos e fala: se você precisar de mais alguma coisa, eu estou à disposição para ajudar. Aí Jesus pergunta para os discípulos: quem foi o próximo? Quem foi o homem que realmente fez a vontade do Pai? Foi o samaritano. Às vezes, meus irmãos, para nossa vergonha, tem pessoas de outras religiões que estão fazendo obras que demonstram amor cristão muito mais do que nós, que carregamos o nome de Cristo. Então é isso que Jesus está falando. Não adianta só ir na igreja, nós precisamos amar verdadeiramente as pessoas, o nosso próximo. Qualquer pessoa que estiver próxima de você, você precisa amar, e com um amor que é demonstrado por meio das suas ações. Nós precisamos amar os pecadores, precisamos amar os que são doentes espiritualmente. Lembrando que os fariseus muitas vezes ficavam escandalizados porque Jesus comia com pecadores. Jesus disse: não são os sãos que precisam de médico, não são as pessoas que estão saudáveis que precisam de médico, são os doentes. Eu vim para curar os doentes. Eu vim salvar os perdidos. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Eu não vim buscar pessoas justas, eu vim buscar pecadores. Então nós não podemos nos afastar de pecadores, porque falar: eu vou me contaminar. Nós precisamos ser sal e luz no mundo, mas para isso não podemos fugir do mundo. Agora, eu sei que tem gente que gosta de usar um texto como esse para imitar o mundo, para se assentar na roda dos escarnecedores e continuar escarnecendo junto com eles. Ao invés de ser sal e luz no meio do mundo de trevas, permitem que as trevas apaguem a sua luz. Não, meu irmão, nós precisamos estar no meio termo, no equilíbrio. Não devemos nem nos afastar do mundo, mas também não devemos nos contaminar com o mundo. Precisamos estar no mundo, mas trazendo luz, fazendo a diferença na vida das pessoas, sendo a cura que os doentes na alma estão necessitando, trazendo redenção a quem está tomado pela culpa por viver no pecado. Convidando-os ao arrependimento, nós damos então a oportunidade da pessoa receber a justificação e a salvação por meio de Jesus Cristo. Então, meu irmão, Jesus, ele pediu para amar até mesmo aquele que faz o mal para você, até mesmo quem te prejudicou, até mesmo quem pisa no seu calo. Nós precisamos amar os inimigos. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você vai fazer ele ficar vermelho de remorso e vergonha. Ele vai ficar constrangido, porque o amor de Deus faz isso. O amor de Deus, ele constrange. O amor de Deus leva um pecador a encontrar o caminho do arrependimento. E nós precisamos, como cristãos, levar o amor de Deus a todos os perdidos. Segundo, o quinto e último ponto: o que se requer, o que se espera de um obreiro, o que se espera... Quantos obreiros nós temos aqui mesmo? Quantos obreiros, quantos ceifeiros na seara do Senhor nós temos aqui mesmo? Você está disposto a trabalhar na obra de Deus?
Você estando ou não, Deus te chamou para isso. E se você não fizer isso, não é a mim que você vai prestar conta, você vai prestar conta com Ele. Tem tantas parábolas que falam sobre isso, mas hoje nós não vamos falar sobre isso. Então, o quinto critério, a quinta exigência, o que se espera de um obreiro que quer trabalhar na obra do Senhor? Compromisso. 1 Coríntios 4, verso 1 ao 2, é o último texto que nós vamos ler. Abra comigo. Põe na NVI, nova versão internacional. Já tem gente nova trabalhando ali, ó, na projeção. Tem um baterista meia boca, mas eu estou esperando aparecer os bateristas que vão tocar para eu me dedicar à palavra e à oração. E a obra tem que avançar, e todo mundo tem que participar. 1 Coríntios 4, 1 diz assim, ó: portanto, todos devem nos considerar servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. O que se requer desses administradores é que sejam fiéis. Fidelidade. Precisamos ser fiéis ao Senhor. E fidelidade tem a ver com compromisso. Quem tem compromisso é fiel. Quem não tem compromisso é infiel. Deus não te chamou para ser infiel. Deus te chamou, meu irmão, para assumir um compromisso, para assumir responsabilidade, para carregar o piano, mesmo que seja difícil. Deus te chamou, e o que Ele espera de você é que você seja fiel. Deus não espera, meu irmão, que você faça barulho. Deus não espera, meu irmão, que você fique apenas levando uma Bíblia debaixo do braço. Deus não espera, meu irmão, que você apenas cante bonito. Deus espera que você seja fiel. Ele te deu uma missão, cumpra fielmente a missão que Ele te deu. E para isso você precisa ter compromisso, disciplina. Você não pode fazer corpo mole, meu irmão. Você não pode dar desculpa, porque se for para dar desculpa, todo mundo vai ter desculpa. Você precisa ser fiel, porque Deus te chamou para realizar uma grande obra. Vidas e mais vidas estão necessitadas, indo de passos largos ao inferno. O Senhor, certa vez, Ele olhou para a multidão e viu que eram como ovelhas sem pastor. Eram como ovelhas sem pastor. E assim, muitas vezes, é o povo que anda na nossa cidade. Nós andamos por aí e vemos, nossa, parece que são ovelhas que não têm pastor. E aí, nós percebemos, a seara de fato é grande. E Ele disse, orem, peçam ao Senhor da seara que enviem mais trabalhadores. Eu vou orar, mas eu também vou convocar aqui. Aonde estão os trabalhadores da seara do Senhor? Aonde estão os obreiros que o Senhor chamou antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, na barriga da sua mãe? O Senhor já tinha te chamado e te escolhido para realizar a obra que Ele tem para fazer aqui neste lugar. Mas o que se espera dos obreiros é que sejam fiéis, é que tenham boa reputação, é que temam ao Senhor, é que tenham a sabedoria, é que tenham caráter, sejam cheios do Espírito Santo. E aí sim, sirvam fielmente ao Senhor na sua obra. Se coloque de pé em nome de Jesus.